Olá, olá, bem-vindo ao vídeo mais chato dessa série de vídeos. Eu vou tentar não ser tão chato, tá? Mas é importante você saber o que é isso aqui, o que tá acontecendo, porque você vai passar por isso se você mexe com muita ilustração, enfim, outras coisas aqui dentro do Rive. O que eu tô falando? Tô falando das regras de preenchimento e direção. Você lembra lá no vídeo de contornos e preenchimentos que quando a gente tava falando do preenchimento e a gente foi ver, né? Deixa eu desenhar um retângulo aqui. A gente foi ver as opções aqui dentro das opções de preenchimento. A gente tem aqui uma coisa que chama Fill Rule, que é a regra de preenchimento. E a gente tem duas opções, Non-Zero ou Even Odd. Se você olha para isso aqui, seu cérebro não vai associar isso aqui a nada, você vai falar, dane-se essa função, né? Sei lá para que é, não deve servir para nada. Serve para alguma coisa, mas é uma coisa muito específica. Então, tenta passar por esse vídeo aqui, eu prometo que eu vou tentar fazer ele o mais rápido que eu posso. Mas vamos supor o seguinte, vamos supor que a gente tem aqui um personagem, aqui está o cabeção do nosso personagem, e eu vou vir aqui agora dentro desse personagem aqui, vou desenhar mais um retângulo aqui, que vai ser a orelha desse personagem. Eu vou apertar Enter algumas vezes aqui para conseguir acessar esse vértice, vou arredondar esse vértice aqui, por exemplo, e aí eu vou vir aqui no retângulo, né? Vou só trazer esse path para dentro do meu shape, do outro shape layer, para ficar tudo mais organizado. Aí eu vou vir aqui, vou colocar aqui uma orelha do meu personagem, vou dar um Command D para duplicar essa orelha, vou trazê-la para cá, e aí eu vou vir aqui na rotação, né? Ou melhor, na escala, e vou inverter. Então vou colocar menos 100% na escala de X. E agora eu vou vir aqui, vou colocar minha orelha aqui no lugar e olha o que aconteceu. O que é isso, né? Você vai olhar, você vai passar por isso aqui em algum momento, você está editando aqui no Rive, e você vai ficar, meu Deus, o que aconteceu aqui? Bom, eu vou te explicar o que aconteceu aqui. E isso aqui é o efeito da direção do caminho. Então eu vou criar um novo artboard aqui, só para a gente falar sobre a regra de preenchimento por um segundo. Então, vou desenhar um círculo, como você pode ver eu tenho aqui uma elipse, e eu vou dar um Command D no path, não na elipse, tá? Mas no caminho que está dentro dela, vou trazer esse path aqui para o lado. Mas por enquanto vamos focar nesse da esquerda aqui. Se eu apertar Enter nesse path, eu vou entrar, né, no modo de edição, então eu preciso converter isso para um shape personalizado, como a gente já viu, e aí eu tenho acesso aos vértices. A primeira coisa que você vai notar é que esse vértice aqui, o primeiríssimo vértice lá do topo, ele é diferente dos outros, porque ele não é um círculo, ele é uma setinha, né? Uma setinha para a direita ali, indicando o sentido horário. Basicamente, isso é a direção em que esse caminho é desenhado. Todo caminho vetorial tem uma direção. E aí a gente pode inverter essa direção usando esse botão aqui, Reverse Direction. E eu posso clicar nele e você vai ver que agora a setinha está apontando para o outro lado. O que isso aqui significa? A direção do caminho vai definir mais ou menos o valor que ele tem para algumas regras, principalmente a regra de preenchimento. Então, se eu tiver um caminho que é sentido horário, ele tem um valor positivo. Se ele tiver um sentido anti-horário, ele tem um valor negativo. Então, o que acontece aqui, quando eu tenho esses dois caminhos, e eu vou fazer a mesma coisa, eu vou apertar Enter nesse outro círculo, vou converter, vou apertar Done, e eu vou trazer ele aqui para ele sobrepor esse outro círculo. Repara o seguinte, como eu tenho dois círculos aqui, os dois estão com sentido horário, basicamente, o que está acontecendo é que um desses círculos tem o valor positivo, o valor de 1 positivo, o outro tem o valor de 1 positivo, e o meio, ou seja, onde eles se sobrepõem, tem o valor de 1 mais 1, ou seja, tem o valor de 2. Por que eu estou falando tudo isso? Bom, a regra de preenchimento é sobre isso. Como você pode ver, a nossa regra de preenchimento é non-zero, ou seja, se não for zero o valor de dada região aonde caminhos se sobrepõem, se essa região não valer zero, então preencha essa região. E o even odd não é o contrário, é diferente, mas é par ou ímpar. Então, se essa região for ímpar, preencha. Se essa região for par, não preencha. Então, como a gente falou, o meio ali tem um valor de 2, porque a gente tem um valor positivo e outro valor positivo se sobrepondo, ou seja, 2 bem aqui no meio. Ou seja, se eu trocar para even odd, você vai ver que o meio não está mais preenchido. E é justamente por isso. Esse círculo tem um valor de 1, esse tem um valor de 1, o meio tem um valor de 2. Ou seja, é par, não preenche. 0 também é par, então não preenche. Por isso que é onde eu não tenho caminho, não está sendo preenchido, certo? Porque 0 é par. Então, o even odd só vai preencher aquelas intersecções na qual, né, elas computam um valor ímpar e não um valor par. Se eu mudar isso aqui de volta para non-zero, você vê uma outra forma, né, que isso acontece, que é a seguinte. Se eu selecionar esse path aqui e apertar Enter, como a gente viu que ele tem um sentido horário. Mas vamos inverter, então vamos reverter a direção, ou seja, ele vai ter um sentido anti-horário a partir de agora.
como eu falei lá no começo, quando um caminho tem o sentido anti-horário, ele tem um valor negativo. Então, se eu fizer isso, você vai notar que vai abrir de novo aquele buraco no meio dos nossos dois círculos, mesmo com eu tendo a minha regra de preenchimento em non-zero. E é justamente isso. Ele vai preencher tudo aquilo que não for zero. Então, como o círculo da esquerda tem um valor positivo, né, um valor de mais 1, e o círculo da direita tem um valor negativo, um valor de menos 1, a intersecção é mais 1, menos 1, ou seja, zero, ou seja, não preencha. Então é isso que a regra de preenchimento está acontecendo. Mas, pô, o que aconteceu então com o nosso amigo aqui, que a gente desenhou a orelha dele, e a orelha ficou, né, meio esquisita, meio que com a ordem de preenchimento zoada. O que a gente fez aqui foi manipular, né? Opa, não trocou? Pronto. O que a gente fez aqui foi manipular a escala. Como você pode ver, a escala, se a gente inverter completamente, a gente também está invertendo a ordem de desenho, né? A direção de desenho desse valor, desse vetor. Então, o que a gente precisaria fazer para arrumar a orelha desse bonequinho aqui seria entrar nesse caminho. Então, eu vou dar um Enter nele. E aí eu vou selecionar, não precisa selecionar na verdade, né? Mas aqui no canto superior direito, a gente pode reverter a direção dele. E agora sim, ele tá com a direção ao contrário, né? Ele tá, como chama? Anti-horário. Mas, como a gente inverteu a escala dele, a gente meio que voltou para horário. Então essa regra de preenchimento que a gente tem aqui, por padrão, é não zero, voltou a ser satisfeita para aquela região ali onde a orelha intercala, né, ou se sobrepõe com a cabeça. Se eu mudar isso para even odd, aí você vai ver que agora tem um buraco dos dois lados. Por quê? Porque como todas as minhas formas têm um valor positivo, aonde duas formas se sobrepõem, o valor é par, ou seja, even, ele não vai preencher. Repara que se eu trouxer essa orelha para perto aqui dessa outra, né, dessa forma aqui, você vê que ali onde os três caminhos se intersectam, então bem aqui onde eu tenho as duas orelhas e a cabeça se intersectando, tem um valor de 3, ou seja, ímpar, ou seja, vai ser preenchido. É basicamente isso que é a regra de preenchimento e direção, e você vai provavelmente encontrar em alguns momentos suas formas se comportando de uma forma meio esquisita. Provavelmente são as regras de preenchimento. Então fica de olho nisso. E de novo, é um assunto chato esse aqui, né? É coisa que a gente não quer se preocupar. Mas o software funciona assim. Eu queria te dizer para que aquilo ali serve, né? E basicamente você vai saber, né, com experiência, conforme você for desenhando coisas aqui no Rive, quando que você vai usar uma regra de preenchimento ou outra. Porque para certas coisas, né, para fazer algumas máscaras invertidas, algumas coisas desse tipo, é bom você saber para que serve aquela regra de preenchimento ali. Porque ela também vale para formas. Ou seja, se eu vier aqui, né, deixa eu voltar isso para non-zero, você vê que se eu selecionar o shape, e por exemplo, se eu tivesse uma outra camada aqui, a gente ainda vai ver isso, tá? Clipping, ainda é um vídeo dessa série aqui. Mas se eu usar um clip, né, ou seja, uma máscara, você vai ver que essa máscara também tem uma regra de preenchimento aqui, non-zero ou even odd. Então se eu esconder aqui o preenchimento dele, né, você vai ver o que eu fiz, né? Fiz uma máscara aqui, usando aquele retângulo, ele também tem uma regra de preenchimento. Então é bom você saber para que isso serve, porque se você enfrentar problemas desse tipo, e você vai enfrentar problemas desse tipo, você já sabe como resolver. Então, bora logo pro próximo vídeo, chega de falar dessas coisas chatas aqui. Valeu, te vejo lá.